dá para ser um escritório de sucesso com essa linguagem. Lá atrás havia uma dúvida, hoje essa dúvida é uma certeza. O SBZ é esse escritório. E não é para ser bonito para fora, é para nós, foi feito para nós. A história com o ASBZ começa pré-ASBZ, a gente ainda estava em outro escritório. Era um escritório que tinha uma série de regras e era uma cultura que aquela equipe não se encaixava. Comecei a trabalhar logo no começo da faculdade de Direito, a fazer um estágio num escritório super tradicional, um escritório grande. Foi lá que eu me reuni profissionalmente com o Aitan, meu amigo de faculdade, meu companheiro de futebol na PUC e de construção também da minha carreira jurídica. E aí a gente começa a conversar de forma informal, no sentido de não estou me encaixando. Então eu converso com a Alf e falo, Alf, vou me casar, depois do meu casamento eu não quero estar aqui. Se vocês não quiserem estar aqui, vamos junto que eu gostaria de estar com vocês. E dentro desse escritório começamos a desenvolver a modelagem daquilo que a gente acredita como cultura organizacional. A gente sabia o que a gente não queria. A gente não queria ser obrigado a usar terno e gravata todo dia porque era uma expressão única de investimento. Por fazer esse movimento e a partir daí nasce o ASBZ. Então eu estava ali no segundo ano de faculdade e um dia simplesmente eu entrei na sala e o Aitan falou, então, a gente vai mudar. Eu olhava tudo aquilo no papel e eu via um sonho, né? Eu tinha um sonho. Era mais que um projeto, era um sonho. Assim. O jeito que eles contavam no escritório, como eles imaginavam e idealizavam o escritório, era encantador, era um movimento que você olhava e falava, eu quero fazer parte disso. Ele chegou para mim e falou, mãe, monta isso pra gente. A gente precisa, são perto de 40 pessoas, precisa ter um servidor para o GED, né, que era gerenciador de arquivos, precisa de ter o correio eletrônico, o e-mail, monta aí o esquema e vê como é que cota e vê aonde cota e dá um jeito nisso. Que o SBZ ele já nasceu com uma vontade de fazer coisas diferentes, né? Ele já nasceu com esse espírito diferente. E nasceu exatamente porque queria fazer algo diferente que em outros espaços aquilo não cabia. Então a gente era um grupo com um sonho super legal, pessoas ainda muito jovens, começando carreira, então a gente não tinha muito dinheiro disponível. Então, num primeiro momento, o primeiro cuidado era a gente precisa ir para um lugar que a gente dê conta de fazer uma reforma, pagar um aluguel, uma sede que a gente consiga manter. Eu tive a opção de ficar no escritório original que eu estava, ou ir para o ASBZ, ou ir para uma terceira opção. Quando eu fui visitar o escritório e ele estava em obra, eu senti, não sei, uma energia diferente, senti uma energia do novo, uma energia de mudança. Eu senti que aquele ambiente poderia ser muito próspero. E a história desse prédio é interessante, quando a gente estava procurando, a gente olha, muito prédio velho na Paulista, tem um prédio novo, que era o Salem, do lado ali do City. A gente fala, é aqui que a gente tem que estar. Entra, sente aquela energia, aqui a gente tem que estar, o andar muito ocupado, o prédio super novo. E obviamente o budget não era condizente com aquele prédio, mas a gente resolve tomar esse risco. Mas era um lugar muito bonito, era aquilo que a gente imaginava. A história, a gente falou, vai doer no começo, a gente vai se virar, a gente vai dar um jeito e lá na frente vai se justificar, porque a gente quer muito passar a mensagem de que dá para ser um escritório de sucesso com essa linguagem. Eu fui atrás de montar o primeiro contrato social do escritório, abrir a primeira conta, tinha data para a gente fazer a migração. Eu acho que quando a gente fala dos sócios fundadores do escritório, a gente tem nomes muito importantes que fizeram parte dessa história e que foram fundamentais. Então, posso citar o Carlos Miguel, o Ivo e a Silvia, com quem eu comecei a trabalhar em 1994 como estagiário dos três. E quando a gente toma a decisão de abrir o escritório, todos eles, ainda que estivessem em momentos de vida pessoal e profissional distintos, abraçaram esse projeto e a forma como eles acreditaram nesse projeto e deram completa autonomia para que a gente pudesse desenvolver esse projeto foi fundamental, né?
encerraram o trabalho numa sexta-feira, na segunda entraram 74 pessoas no escritório. Foi um início muito legal, mas a gente sabia o que a gente não era e o que a gente não queria. E a partir daí a gente foi vivendo e foi conseguindo depois estratificar o que seriam nossos atributos. Eu acredito que esses atributos estavam no sangue de cada um ali para fazer e acontecer dar certo. Eu sabia que eu queria estar com aquele time. Literalmente, estava acontecendo uma mudança, era um escritório novo, tudo novo, e eu senti um medo, mas um medo bom. Eu entrei como estagiária e aí eu fiz toda a minha carreira no escritório, né? Fui todas as fases, advogada júnior, advogada plena, advogada sênior e hoje eu sou sócia. Lembro claramente, a gente tinha que montar o escritório, então todos os computadores estavam lá, todos os telefones estavam lá. A gente tinha um cara do TI e a gente tinha o Edward, que hoje é do TI, que na verdade era um office boy de 14 anos. Eu lembro que foi no dia 1 de abril, nesse primeiro dia era um mutirão mesmo para ajudar ali a montar as mesas, colocar os equipamentos, computador, tudo isso. E chegando lá, basicamente, tinha praticamente nada, né? Perto de um escritório que a gente vinha com toda uma infraestrutura, um grande escritório, mas eu acho que tinha muita gente com muita garra e querendo que o negócio desse certo. Então a gente sentia muita energia ali, eu acho que esse foi o principal ponto. Eu lembro que a gente tinha marcado a abertura seria no dia 1º de abril de 2011, essa era a inauguração. O Gil, ele não conseguiu aguentar o dia 1º de abril, ele já estava aí uma semana antes levando as coisas dele, começando a trabalhar de lá para vivenciar. Quero ficar aqui com esse laptop, com esse celularzinho, com essa internet ruim, mas é daqui que eu quero trabalhar. Eu lembro de sentar lá e falar, isso aqui faz muito sentido, para mim é aqui que eu vou construir minha carreira e minha vida. Vários os momentos que eu percebi que o escritório era muito diferente, principalmente a conexão entre as pessoas, muito trabalho, em momentos desafiadores, em grandes oportunidades. A conexão entre todo mundo sempre foi muito diferente, a energia do escritório sempre foi muito diferente. Quando a gente começa o escritório lá atrás e fala em advocacia como meio e felicidade como fim, é super inovador, assim. Hoje, quando a gente olha as pessoas sem gravata, parece super comum, né? Normal hoje em dia, mas naquela época não era normal. Quando a gente falou, vamos ficar sem gravata e deixar o ambiente mais confortável e mais acolhedor, era muito inovador na época. Um novo modelo de escritório que a gente nunca tinha visto em lugar nenhum e que logo nos primeiros meses a gente percebeu que de fato era uma novidade. A gente foi procurado por todo mundo que queria entender o que é que a gente estava fazendo. Eu lembro de ler matérias de revista, jornal, a revolta dos bacharéis, os sem gravata, e eu lembro da gente se animar muito com aquilo e falar, parece que a recepção está sendo boa. A forma como nós nos conectamos e nós nos aproximamos um dos outros aqui dentro, ela dita muito o DNA do escritório, né? Fala muito sobre quem somos e sobre o que nós acreditamos. O time de futebol do escritório foi uma das coisas mais importantes para formar a nossa cultura. Mas a gente sempre gostou do esporte de maneira geral, mas o fato era emblemático ali, o futebol para o começo do escritório. Tinha competitividade, mas era ali que as pessoas tinham uma porta de entrada para se conhecer melhor, falar da vida além do trabalho e etc. Ele ensina muito essa vivência coletiva de um correr pelo outro. Então o esporte e o futebol, no caso, refletia muito os valores que a gente já praticava dentro do escritório. E ganhando ou perdendo depois de um resultado, a gente sempre continuava junto, né? A gente ia para o bar junto para comemorar ou para também chorar as mágoas. O coletivo é o que importa. E o futebol é um esporte coletivo. Com 78 pessoas que vieram nessa separação do escritório antigo, a gente, em 2 anos, em 2013, a gente tinha mais de 300 pessoas no escritório. Eu lembro do desespero de entrar no elevador e ir para o escritório com gente que trabalhava com a gente. Eu não sabia quem era, mas aqueles primeiros 2 anos deram para a gente esse recado de existe uma demanda enorme por um escritório de advocacia mais humano, mais próximo, que cuida dos relacionamentos com as pessoas mais do que cuida do timesheet, do resultado financeiro. O escritório faz esse ano 15 anos e nós temos clientes que estão com a gente há mais de 20 anos. Clientes que acreditaram nesse projeto, clientes de grande porte, que fizeram esse movimento, que fizeram essa mudança conosco e que são fundamentais dentro da história, da estruturação e do crescimento do escritório. E aí, com o tempo, a gente percebeu que poderia ser muito interessante a gente se adaptar a competências dos próprios clientes, temas dos próprios clientes, né? Então, aí que a gente foi criar uma área de aviação, foi criar uma área de insolvência e as coisas começam a tomar uma forma diferente. E alguém bateu ali na minha porta e falou assim, Dri, eu acho que a gente tem que falar do papel das mulheres aqui no escritório.
Como pode ter só uma sócia no escritório? Como que é a sua vida ali, sentando e tomando decisão junto com 13 homens? Quando a gente chamou os comitês, e essas ações já existiam em 2003, e eu falava pro Tan, Tan, a gente precisa provocar isso internamente, a gente precisa, esse olhar que a gente tem, de olhar para o outro, a gente tem que ampliar isso internamente, para que as pessoas levem para a vida, porque isso é o nosso legado. Eu acho que foi um legado de troca, foi um legado, o cliente nos pedir alguma coisa e a gente entregar. Foi um legado de aprendizado, de aprendizagem recíproca, foi um legado de construção de negócios. É um legado de muita confiança. Eu acho que é o que a gente fala do estamos juntos. Eu acho que é isso que os clientes sentem da gente. Grande parte deles nos acompanham há 15 anos, né? Então, é um relacionamento acessível, transparente, humano. O cliente nosso de longa data, ele sempre dá um exemplo pra gente que é muito bom, assim, né? Ele fala que um dia ele estava conversando com um advogado amigo dele, o advogado falou pra ele assim, eu quero quero ser um grande escritório, não sei o quê, e ele falou assim, sabe quando você vai chegar nisso? Eu vou te mostrar uma coisa. E aí eram 10 horas da noite, ele ligou pro telefone fixo do escritório e atendeu a Nicole. Oi, Juju, como você tá? O que você precisa? Super de bom humor, super de bem com a vida. Quando ele desligou o telefone, ele virou para o amigo dele e falou assim, isso é atendimento. São 10 horas da noite, ela não atendeu que saco, o que você quer, entendeu? Ela atendeu ali, feliz da vida, porque ela tá trabalhando feliz. E de fato isso nunca foi da boca para fora, nunca foi só para cliente, é de fato como a gente se sente. A minha percepção de diferente era a proximidade que a gente tinha com todo mundo, a facilidade de conversar e tudo isso, assim, me surpreendeu na época e eu percebi que isso era diferente. Aqui eu cresci, cheguei aqui há 15 anos atrás, eu era uma pessoa, aqui eu evoluí. Conheci a Marcela hoje, que é minha mulher, há 10 anos atrás, aqui no escritório. No ano passado, a Marcela me deu a grande notícia que estava grávida, então 2 meses atrás nasceu a Manuela. Que me deixa muito feliz aqui, né? Então, tem pessoas aqui dentro do escritório que são meus irmãos, então assim, acho que o escritório é a minha família. Então, as pessoas até falam, Dani, você não vai descansar um pouquinho e tal? Eu não consigo, eu gosto de estar aqui todos os dias. Sair para vir para o escritório, para mim é muito importante. Hoje, se alguém me perguntar, falar assim, o que mais te deixa feliz na vida? De tudo. Pode colocar tudo na equação. Uma das coisas é olhar as pessoas que nós temos hoje aqui, de fato entender que essas pessoas, elas sofreram uma transformação muito grande. Meus grandes amigos da vida hoje estão aqui. Tenho amigos aqui fora, mas tenho muitos amigos da vida aqui. E trabalhar com as pessoas que você confia é essencial. Então aqui a gente tem um vínculo muito grande de confiança. Meus melhores amigos são meus sócios. Trabalham comigo hoje, os sócios que fundaram esse escritório. Minha família trabalha aqui dentro, uma parte dela, a gente se conheceu aqui dentro de alguma forma. Um momento que me marcou muito, a gente estava fazendo uma reunião de sócio quando meu pai faleceu. Eu recebi aquela notícia e eu falei, eu vou ter que sair. As pessoas foram para minha casa. Os meus sócios estavam lá, naquele momento terrível da minha vida, assim. E eu me senti, mais uma vez, acolhida, vista, respeitada. Num momento de dor que que a gente precisa de um abraço, né? A gente precisa de um olhar. A minha família, sem ser de São José do Rio Pardo, ela começou na SBZ. A minha esposa, conheci ela de nome assim da faculdade, mas conheci de fato, eu conheci aqui no escritório. Anos depois a gente começou a namorar, somos casados hoje. E não tem como dissociar a minha história com ela sem o SBZ. Por isso que eu acho que o Tamo Junto, eu acho que é o principal valor que a gente tem. Foi no SBZ que eu construí minha carreira e eu vi essa trajetória sendo construída desde o dia -1. Eu tive muitas oportunidades aqui e é graças às oportunidades que o SBZ me deu é que eu estou fazendo hoje a LLM Nova York. Então, eu não tenho palavras para expressar o quanto eu me sinto pertencente a esse escritório. E quando eu olho para trás, eu vejo o quanto que o SBZ impactou na minha vida, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Acho que a mensagem para o SBZ de 15 anos é que orgulho de você. Que coisa linda que você virou. Eu tô muito orgulhoso da gente ter conseguido construir isso, mas ter feito isso do jeito certo. E não ter
vergonha de nada, não ter nada para esconder, nunca ter feito a decisão errada, nunca ter pegado o atalho, o caminho mais curto. Então eu tenho muito orgulho de ser uma partezinha do SBZ. Só posso dizer que o SBZ é a minha vida hoje. SBZ, parabéns pelos seus 15 anos. Fico extremamente feliz. Não vejo a hora de você estar com essa casa nova. Eu espero muito que a SBZ tenha uma vida muito longa pela frente, que seja muito próspero, que a gente continue causando muito impacto positivo nas pessoas e na sociedade. Eu acho que a gente quer ter um impacto maior. É possível a gente empreender e transformar a partir daquilo que a gente faz com base nas nossas crenças, ainda que elas sejam diferentes das métricas e rotinas de mercado. E lá atrás havia uma dúvida, hoje essa dúvida é uma certeza de que a gente pode ir além, de que podemos ir por mais. A SBZ, segue teu caminho nisso que você tá querendo ser. Vai em frente. Vai em frente mesmo. Eu desejo que tenham muitos anos e que as pessoas criem raízes e que cresçam aqui, que se sintam acolhidas, que se sintam respeitadas, assim como sempre foi desde o primeiro mês. A gente nasceu com o propósito de cuidar de pessoas. E a gente não pode esquecer isso. A gente não pode perder isso, nunca. Então o SBZ para mim ele é tudo. Junto com minha família é o que, né, importa na vida. Não o SBZ marca escritório, mas as pessoas que estão no SBZ, as pessoas que se comunicam com o SBZ, as pessoas que contratam o SBZ. A SBZ, independentemente do seu crescimento, da sua fase de vida, dos seus objetivos que podem se adaptar conforme o tempo evolui, jamais perca a sua essência. Não perca a sua essência. Não perca a sua essência. Não perde as raízes. Não esquece de onde a gente veio, por que a gente veio. Agora eu me emocionei. Eu acho que é... Não esqueça da essência. Eu acho que o que a gente que está aqui desde o D0, o nosso maior medo é a gente perder a nossa essência. Então a gente atua como meio vigilantes dessa liderança humanizada, desse transformar vidas, além das fronteiras a SBZ. Tamo juntos.